Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, falando sobre a criação, nós havíamos chegado ao 7º dia. Deus criou o mundo em 6 dias, segundo a narrativa do 1º capítulo do Gênesis, e no 7º dia Deus descansou. Então, o sábado, no livro do Gênesis, é o fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que ele tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia, Deus repousou, santificou e abençoou esse dia. E aí nós havíamos chegado ao parágrafo 347 do nosso catecismo. O culto está inserido na ordem da criação. O sábado está inserido na ordem da criação. A adoração a Deus está inserida na ordem da criação. E, inclusive, o nosso catecismo cita aqui um trecho da regra de São Bento que diz: nada se anteponha à obra de Deus, indicando, então, a ordem concreta das preocupações humanas. No parágrafo 348, nosso catecismo nos lembra uma realidade muito atual. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Sobretudo depois do exílio, com o retorno, e durante o exílio, mas com o retorno e a reconstrução de Israel, a circuncisão e o sábado eram 2 sinais da pertença ao povo. E ainda hoje o sábado é sagrado para os nossos irmãos judeus. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressas na sua obra de criação. No parágrafo 349, o nosso catecismo vai falar agora dos cristãos. O 8º dia. Nós sabemos que, com exceção dos adventistas do 7º dia e uma ou outra denominação, a grande maioria dos cristãos, e nós católicos de uma maneira muito especial, nós veneramos, nós guardamos o domingo como o dia do Senhor. Ou seja, nós não mais guardamos o sábado, guardamos o domingo. E por que isso? O nosso catecismo vem nos lembrar muito bem que para nós, com o domingo, nasceu um novo dia, o dia da ressurreição de Cristo. Com a sua ressurreição, estava completada a obra que Jesus veio realizar, e Jesus realiza em nós uma nova criação, nos transformando a partir de dentro. O 7º dia, ele concluía a obra da primeira criação. O 8º dia dá início à obra da nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra o seu sentido e o seu ponto culminante na nova criação em Cristo. E o esplendor da nova criação ultrapassa aquele esplendor da primeira. E isso a gente canta de maneira muito solene na vigília pascal. Por isso, o domingo para nós é o Dies Domini, o dia do Senhor. Com isso, o nosso catecismo encerra mais um bloco de reflexões e apresenta aqui alguns parágrafos que são uma síntese daquilo que foi visto nesse bloco anterior. Parágrafo 350. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Vimos que a existência dos anjos é um artigo de fé comprovado seja na Escritura, seja na liturgia, quando nós temos 2 festas, a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, e a festa dos anjos da guarda.
mas ao longo de toda a tradição também a presença dos anjos está ali marcante. Vimos que anjo não é nome de essência, é nome de função. Quanto à natureza do seu ser, são espíritos. Quanto à sua missão, são anjos, portanto, enviados. A palavra anjos, angelos, quer dizer mensageiro. São mensageiros de Deus. 351. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor. Servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com a humanidade. E isso se manifesta, inclusive, por ocasião do nascimento de Jesus, também por ocasião da sua agonia. A Igreja, parágrafo 352, a Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação e protegem cada ser humano. Aqui está o nosso catecismo lembrando, de uma maneira muito sintética, a doutrina dos santos anjos da guarda. Parágrafo 353, Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O ser humano, e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Esse foi um tema sobre o qual nós nos detivemos bastante, procurando mostrar que na ordem da criação e também no interno da igreja, a diversidade não é pobreza, a diversidade é riqueza. Nós não somos seres fabricados em série. Se tem uma coisa que é contrária ao projeto de Deus para com o ser humano, é a clonagem. Querer fazer indivíduos exatamente iguais. Mesmo os gêmeos univitelinos, eles não são exatamente iguais. E mais ainda, devido à sua liberdade, à sua história, eles poderão e de fato tomam poderão tomar e de fato tomam caminhos, às vezes bastante diferentes um do outro. Por outro lado, existe realmente uma bondade própria de cada criatura. Existe uma interdependência das criaturas. Por isso é que o Papa Francisco tem insistido muito numa ecologia integral. É por isso que a questão do meio ambiente não é acessória dentro da doutrina social da Igreja, porque nós somos co-criadores na criação. Quando Deus manda que o ser humano cresça e povoe a terra e domine sobre a terra, o ser humano não deve entender que essa dominação deve ser como a de um tirano que destrói tudo, que usa tudo a seu bel prazer. Mas ele tem justamente a tarefa de humanizar o próprio mundo, de tal maneira que nós dependemos da vida no planeta, da vida dos animais, da vida dos vegetais. Se o bioma é afetado, nós também somos afetados, invariavelmente. Então, as criaturas foram feitas para o nosso bem, mas, por outro lado, nós, e através de nós a criação inteira, existimos para a glória de Deus, e a glória de Deus é o ser humano, vivente e vivo, com vida em plenitude. Finalmente, o parágrafo 354, respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. De fato, ainda hoje é parte da base da moral católica a lei natural. Seguir aquilo que, de acordo com a natureza, foi inserido no âmago da própria criação. Seguir a lei natural também daquilo para o que o ser humano foi criado. Então, meus caros irmãos, com esses parágrafos, nós terminamos mais esse bloco de reflexões onde tratamos da criação do mundo visível e também do mundo invisível. No próximo programa, com a graça de Deus, falaremos um pouco mais sobre o ser humano, centro da criação. Até lá, se Deus quiser.